esse trabalho do sul do Paraná, vocês também interiorizaram ou era um trabalho que chamava, a formação era para o grupo Não, estadual? para todos os. Para todos. Para todos os celestes. Me parece que assim, esse trabalho que vocês estão relatando, né, está muito relacionado, decorrente, com o esforço que vocês, que o próprio Ministério começou a trabalhar com a questão da vigilância, né? Da importância de que os serestes desenvolvessem atividades de vigilância, não ficassem só na assistência, né? E aí, como que foi, achei assim, muito interessante nesse sentido, Minayo, você ressaltou em quase todos os esforços de formação que eram realizados, o direcionamento, né, a busca estratégica de que, olha, daqui tem que sair uma prioridade, tem que sair uma ação. Quando o relato já associava o vai, né, a formação e a dispersão, a formação e a dispersão, já ia juntando esses elementos. Né? Vocês, vocês sistematizaram alguma coisa depois dessas formações? Ficava o registro das oficinas? Eu lembro que o Luiz comentou aí que ele foi relator de uma das oficinas, né? Mas como é que era essa organização e que outros produtos vocês destacariam assim de resultados mesmo dessa estratégia? Comentar apenas, depois respondo, era que eu queria ter dado um fecho melhor com um projeto que mandei para o Ministério e que o Ministério conseguiu prioritário para ser financiado pelo fundo. Não? Conseguiu prioritário. No entanto, como que se chamava o cara do... O Jarbas. O Jarbas. O Jarbas chegou, ignorou o que a COSAT, não? Estava dando para ele como prioridades do setor para ser financiado, e depois, mês depois, concedeu um projeto para a vigilância, para a epidemiologia da Bahia. Aquilo foi, eu reclamei, eu falei com ele, tá? Deixa passar, já não se preocupe, porque a questão que nós temos, ou tínhamos, com alguns chefes dentro do Ministério, Não é que não foi Jarbas, não, Minayo. Não foi Jarbas. Não, era uma comissão. Era uma comissão interna. Foi uma comissão de epidemia. Exatamente. Esse foi o erro. A gente dava um parecer interno e não valia a nossa priorização. A gente aprovava os projetos e ia para uma comissão externa que era da SVS como todo, não era nossa. Claro. E aí a gente mas o Jarbas não reconsiderou. Mas não foi ele que criticou esse negócio de Vilma, dizendo que a gente estava terceirizando a epidemiologia. A gente foi criticado internamente, dizendo: vocês estão terceirizando, vocês estão botando para outro lado. Falei: a gente não tem pessoas para fazer e ela vai estar ajudando. Isso a gente não negou a importância de estar fazendo com Vilma, lá, com a abordagem epidemiológica, da análise epidemiológica que os serestes pudessem produzir. Na verdade, você tinha muito pouca possibilidade, tinha muita informação de registro e pouca análise epidemiológica.
Isso também era um fato. Não era que um contra o outro, era um mais o outro. Não é? Então, a gente tinha que... E acabou aprovando de outras formas um projeto com o setor rural e com a saúde mental, que você escolheu fazer saúde mental depois. Depois. Essa fase aí que o Minay está falando gerou a dissertação, a tese, algumas teses, dissertações do povo da região, tal, mas não tem nenhuma registro sistemático dessa ação mais organizada com as macro-regionais. Era um projeto mas eu acho que tem relatórios, mas não tem uma coisa... Uma falha séria, não? Mas eu entendo que, apesar disso, fica essa marca, né, essa orientação para quem passou por uma formação. Não, a orientação, eu acho que isso é importante, viu, Pará? Essa orientação da vigilância, ela passa a ser do Ministério e para a Renate como um todo. Isso é marcado um pouco por essas práticas aí, que vêm dessas abordagens setoriais. A gente implanta os inventários que está colocado no dossiê da Renate, tem um artigo sobre isso. E a gente, nos encontros da Renate, a gente sempre fazia um balanço dessas avaliações de como que estão os projetos. E tem um relatório, no último ano que eu estava lá, a gente fez um relatório, que está publicado lá internamente, de avaliação desses inventários. Então, foi o máximo que a gente fez. E, na saúde mental, a gente fez alguns relatos mais organizados, mas que a gente também não publicou. Luiz também está com esse negócio, me ajudou, Luiz, mas isso era uma coisa do meu pós-doutorado que acabei não fazendo direito, essa organização, mas que pega a saída da discussão que o Minayo fez com a saúde mental também. A etapa seguinte, para mim, é mais importante, que foi os últimos anos da minha vida, são as pescadoras e pescadores artesanais. São nos últimos, quantos anos, Paulo? 3 anos? 4? 5 anos, Minay. Começou lá em Olinda. Começou em Olinda. Esse é o mais bonito que fizemos. Ele me falou hoje que a Eliette está num filme. Não é um filme. Ela foi convidada, ela esteve em Genebra para participar de um evento falando lá da questão das pescadoras, ou seja, uma projeção grande. Inclusive, ela é candidata a vereadora em Salvador. É um dos exemplos assim de crescimento impressionante. Pessoas que foram subindo, não? Subindo, exatamente. Entre os temas que a gente tem de retomada, Minayo, um dos temas poderia ser esses 5 anos que o Pena está falando aí com os pescadores, marisqueiras, né? Mas também eu já posso agora reservar com o Luiz aí que ele podia tentar organizar uma discussão sobre a questão com a saúde mental, né? Então, as orientações, o tipo de estudo, enfim. Essas abordagens dessas oficinas, desses projetos, que depois gera esse projeto da Marisqueira, esse tipo de abordagem, né? Ele vai aperfeiçoando essa abordagem, e aí culmina com essa questão da intensidade que é
o trabalho da pesca artesanal, da beleza que é, e do desafio e da natureza desse trabalho, ele ser, ao mesmo tempo, um processo bem antigo, né, e bem assim com a natureza e com alimento, né, ligado aquela coisa que ele está falando, de uma atividade essencial, né, de reprodução humana. Ele não é para gerar valor, ele gera vida. É um trabalho que gera vida. Então, aí ele tem essa característica, né, que vai deslumbrar todos. Né? Esse tema da vigilância virou um tema da produção de vocês. Vocês sim, amigos. Foram falando e eu não sei como é que entrou aí a relação com o Fadel. Não, porque desde o início, aí é outra história, né? Lá no Rio, a gente produz a discussão da vigilância, era questão de Rio e São Paulo. Aí. A gente tinha o Sereste de São Paulo, né? Que não era o Sereste, era o Programa de Saúde do Trabalhador, que é a origem da institucionalidade no SUS da saúde do trabalhador, né? com a Secretaria de Saúde, com aqueles focos em torno das doenças, do que morre e adoece os trabalhadores lá do DIASAT. E que teve também alguma abordagem setorial, com os químicos, com algumas abordagens também inovadoras de região, com a Zona Norte, né, com o território. Eles tinham uma natureza mais de uma vigilância, no máximo, epidemiológica. Não tinha uma ação mais direta de intervenção. Isso é uma construção nossa lá do Rio, com o FADEL, com o nosso grupo do SEST, com a discussão do Conselho Estadual do Seu Trabalhador, com a discussão de que os conselhos ele era organizado por setores de representação sindical. Então, ele tinha uma luta, ele estava ligado à luta de transformação do trabalho. Então, o FADEL vai fazer uma primeira assessoria ao Ministério do Trabalho com a Jacinta, lá em 90, ainda com o Fernando Henrique, com o Serra, e bota a primeira norma de vigilância e saúde do trabalhador, que é espelhada na experiência do programa e da coordenação do seu trabalhador em ambiente do Rio de Janeiro. Antes do FADEL, ele é já a necessidade do Ministério de fazer formação em massa, que a gente fazia pontuais de uma semana, e passou a fazer um projeto mais sistêmico, nessa onda de projetos que o Ministério apoiou, que era a atenção básica com a BET, da vigilância epidemiológica com a Vilma, com essas ações mais setoriais, que o Minay estava falando, que foi até o meio-campo, que depois ganhou apoio de outras formas, e aí por dentro da própria Renast. Há um tempo atrás, teve um colega de Ribeirão Preto, ele usou uma expressão que eu gostei muito, ele falando da academia e de como era importante o pessoal que, estando na produção do conhecimento, frequentava a vida. E esses exemplos que vocês estão dando, né, são exemplos que se encaixam nessa ideia do estou lá com o serviço, com quem está colocando a mão na massa. E era um processo de alimentação mútua, né? Porque virava o objeto da reflexão de vocês sobre... E aí, sobre a vigilância, eu diria que para vocês entrou pela veia, né? Foi... Para essa relação com as orientações que o Minay faz, a gente vai pegar, se a gente pegar uma coisa, um recorte do que foi
que foram as orientações relacionadas a temas de vigilância, eu acho que também é um modo de olhar. Porque a gente estava falando da história do programa, quando a gente eram 11 pessoas, todos nós fizemos dissertações e teses em relação a essa prática da vigilância lá do Rio de Janeiro. Todos nós. Era a Fadel fez, eu fiz, Ana Inês, Luiz Sérgio, Marisa Palácios, Cláudia Osório, às vezes dissertações e teses, né? E Gilberto, gente que fez na COP, gente que fez no SEST, na COP lá da FRJ, da Engenharia de Produção também. Orientando o seu, né? Oi? O Pignato foi orientando o seu, né? O Pignato foi orientando o meu, do doutorado, por exemplo. Mas Luiz foi orientando de Fadel e Minayo. Então, misturou essas coisas da vigilância, né, muito fortemente, né, Bom, mas vamos... com a discussão, porque, só para voltar ao nosso assunto, para a gente dar aquela fechada na institucionalização aí da discussão, dessas organizações, de uma discussão setorial e temática para uma ação de saúde do trabalhador voltada a uma prática que fosse transformadora das condições de trabalho e que também fizesse a reflexão teórica sobre uma discussão do serviço de saúde, como que ele produziria práticas ligadas a essa ação de transformação. Ou seja, a vigilância passou a ser esse elo, né, do SUS com a discussão com os sindicatos e com as temáticas do mundo do trabalho, né, da relação saúde e trabalho. E isso tinha que estar priorizado dentro do serviço, para traçar caminhos para esse aprofundamento. E isso passou a ser, dentro do Ministério, lembra que a gente falou que o primeiro movimento era dos estados para o Ministério, né? E a gente faz essa formulação, por exemplo, daquela portaria de vigilância em saúde do trabalhador, que vai do Ministério que vai do Rio e de São Paulo e da Bahia e de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul para essa concepção de vigilância. Essa concepção passa a ser capilarizada a partir da Renast, que era inicialmente assistencial, e, num segundo momento, ela passa a ser... Ela tem uma raiz inicial paulista e passa a ser, na sequência, toma essa raiz mais carioca, plural, dos vários grupos, né, que também tem em São Paulo, mas que ela vai sendo concebida mais a partir de todas já uma prática dessas intervenções mais setoriais, que Minayo traz como uma questão mais forte, né, mais organizadora da prática, do que a abordagem epidemiológica, do que a abordagem da atenção básica, né? Traz como um terceiro elemento, né, da construção da política. E quando o Carlos assume a coordenação, a gente está numa avaliação da Renast em que o grupo todo da Renast assume essa diretriz de trabalhar um documento diretrizes da Renast, que não sai da prateleira porque assiste, não assim, ou quis, mas depois isso é uma bobagem, mas tem lá um documento novo da Renast pronto, que depois não é publicado. Tem uma discussão da vigilância que gera esses inventários e tem a discussão da política. Aí essas três linhas de ação da discussão gera uma nova configuração nacional,
e passa a ter uma direção nacional no Ministério. Né? E uma evolução para o Brasil. O SEST ele vai ter uma influência muito grande, que depois, além das dissertações e da pós-graduação, ele faz esses 2 grupos de cursos de vigilância e saúde do trabalhador, que a Jussara e a Ana fazem o primeiro, e depois Sônia e Ana fazem o segundo, mas eu e o Minayo e Jussara, né? E também um grupo maior, do Brasil, Paulo, Jussara lá do Rio Grande do Sul, produzem esse curso. Né? E esse curso ele vai consolidar essa ideia da vigilância. Né? E tem também muitas proliferações e trabalhos importantes dessas dissertações, que é outro grupo de documentos que sistematiza um pouco essa nossa falta de sistematização que a gente teve, desse gap que a gente estava falando, desse momento que é anterior a isso. Né? Eu acho que isso... Queria que o comentasse um pouquinho, porque ele faz parte disso, mas nesse momento essa transição não é muito fácil, mas, de qualquer forma, passa a ser uma linha. Eu acho que estava na hora de fazer uma reflexão sobre toda a prática de vigilância. A prática destes últimos 20 anos. Assim. Acho que isso seria importante porque você sabe de muitas coisas, digo, da experiência nos celestes disso, mas temos conhecimentos parciais ainda. Não temos um conhecimento um pouco mais consolidado para dizer, bom, a área de saúde do trabalhador realmente veio dar esta contribuição ao longo dos últimos 20 anos ou 30 anos. Mas levantando, como eu sempre penso, levantando as práticas. Quais são, por exemplo, isso nós podemos fazer agora um apanhado, mas isso está fora de discussão. Podemos uma apanhada para dizer quais são os celestes que se destacam e por quê. Quais são os que, de fato, têm avançado, têm dado contribuição e têm mostrado resultados. Não? Só uma parte, Minayo. Eu vou dizer para você. A gente fez essa avaliação e falou, os celestes que se destacam são os que têm apoio da academia. Mais direto. Essa relação é impressionante, ela é vital. Isso é uma das características, sem dúvida, Jorge. E a academia tem que ser uma academia também, uma academia sensível a discutir e não a levar receitas. Que esse é o X, não? Esse é o X. Porque, veja, o que me deparei nos últimos anos? Que eu organizava seminários, o que for, mas não convidava os celestes. Eu digo que é os celestes. Convidava fulano do celeste e tal, fulano do celeste, entende? Porque senão te vai o representante. E quem é o representante? Quem escolhe? Não? Esse é uma questão que nós temos também, que se tem na área, não? Qual é a capacitação que tem os coordenadores dos celestes? Não? Se pensássemos um pouco em que celeste, de fato, se destacam, não sei se vai por aí. Eu diria, São Paulo, com a Simone, realmente deu um pulo violento. Não? E é pelo que você diz, porque também não aceita a academia, não? Já apoia na academia, não?
na hora em que limitamos a assistência nos celestes, papel de assistência, isso significa uma guinada, significa uma orientação muito sábia, onde se levou a sério. Né? Mas eu acho que você deu uma dica aí, que o nosso Simbraste 2, por sugestão aqui do nosso grupo, né, o tema central é a vigilância, porque eu acho que é o que faz a intermediação do que está colocado na política.